Olá, boa noite. Que felicidade estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente conversar um pouquinho mais nesse papo espírita que é tão gostoso, não é mesmo? Que felicidade estar aqui, é sempre muito bom reunir os amigos, mesmo que seja à distância, mesmo que seja eu daqui e vocês daí, mas é muito bom estar junto com todo mundo, né? Poder levar um pouquinho de paz aos corações. E aí a gente vai conversando, a gente vai se entendendo. Muitas vezes a gente percebe que a dor do outro é bem parecida com a nossa. E a gente percebe que a gente não tá fora do barco, não, que tá tudo certo, né? Vamos começar? Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar o nosso papo espírita? Vamos nós. Convidar todo mundo para poder fechar os olhos, para a gente poder concentrar um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre querido Jesus. E agradecemos, Mestre, a oportunidade de estarmos mais uma noite reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouquinho mais sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos. E esteja conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Pedimos à espiritualidade amiga que nos guie e que faça de mim um instrumento de vossa paz. Que assim seja. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Mello, eu falo daqui de Brasília, sou uma trabalhadora do Lamana, aqui de Brasília, mas é com muita felicidade que me torno uma trabalhadora também do Lemana. Estamos sempre a favor trabalhando para a espiritualidade, independente de onde seja. Então, é com muita felicidade que a gente faz novamente esse papo espírita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E aí eu vou dar uma ênfase a mais no finalzinho do capítulo que a gente fala sobre a cólera. O que acontece? Quem tem acompanhado as nossas lives, o que eu ando sempre tentando fazer? Trazer para o nosso papo espírita coisas que a gente já vem vendo nesse tempo tão difícil que é a nossa pandemia. Então, assim, a gente está vivendo um momento no qual a gente nunca viveu. E aí eu tenho sempre pensado em temas que possam ajudar a gente. Então, assim, uma análise minha, eu acredito que a pandemia a gente passou por alguns estágios. Então, o primeiro estágio foi o de adaptação, a gente poder começar a adaptar para o isolamento social. Então, assim, a princípio, um primeiro momento de isolamento social, a gente falava muito de depressão, porque todo mundo teve que se isolar, a gente está acostumado a viver em comunidade, a gente está acostumado com ser livre, né? E aí, quando fala de isolamento social, todo mundo tem que ficar recluso. A gente ouviu falar muito de depressão, porque ninguém sabia como lidar com aquele sentimento. Aí a gente foi para um novo estágio, acostumamos mais com a questão do isolamento social, só que começou a brotar em nós sentimentos como desespero, como, meu Deus, até quando isso vai durar? Então vai um desespero com uma certa desesperança de o que está acontecendo. E aí agora eu percebo que existe uma terceira fase do isolamento social, que é em decorrência desse segundo estágio de desesperança, de até quando isso vai ocorrer, e eu começo a perceber que as pessoas estão ficando mais raivosas. A gente anda vendo muita discussão, muitas tragédias, fora toda a pandemia que a gente vive, a gente está vendo coisas que você fala, o que está acontecendo? Parece que as pessoas estão se tornando mais intolerantes, parece que
está revirando mais ainda. A gente percebe, longe, não quero entrar em política, não quero entrar em assuntos polêmicos, longe de mim. Mas o que eu venho percebendo é realmente uma intolerância em relação a qualquer coisa. A gente percebe que por pouca coisa as pessoas estão matando, as pessoas estão brigando. E aí no estudo diário que a gente faz do Evangelho, com o culto do Evangelho no lar, que aqui em casa nós estamos fazendo diariamente, então eu vou aproveitando o estudo do Evangelho para poder perceber o que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e o que a gente pode trazer como um papo para a gente discutir mesmo essas questões. Então, hoje a gente vai focar no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos e mais nessa questão da cólera. E o que eu me pergunto sempre é por quê? O porquê que a gente se toma por esse sentimento, a gente vai se encolerizando e a gente vai tornando raiva das coisas? Por quê? O que nos leva a sentimentos tão perversos? E aí, a resposta que eu tive no capítulo, lendo o capítulo, que nada mais é do que o nosso orgulho. A gente briga pelo que está certo, muitas vezes a gente briga até pelo que está errado, baseado no meu orgulho, baseado no meu egoísmo. O que é para mim? O que eu acho certo? O que é certo para mim? Se estão ferindo o meu orgulho ou não. E isso a gente vai criando raiva. Só que a gente vai percebendo movimentos que um erra, e aí eu vou lá, enraivada pela ação dele, e faço um ato ainda mais raivoso. E aonde isso vai parar? E aí, pesquisando para poder ver, eu vi um conto, uma historinha do Dr. Bezerra de Menezes, que eu achei muito fantástica, e eu vou pedir para vocês licença para eu poder ler esse conto, que tem muito a ver com a gente, olha só, e muito a ver com o tema, olha isso. Bezerra de Menezes, já devotado à doutrina espírita, almoçava certa feita em casa de Quintino Bacaiúva, o grande republicano, e o assunto era o espiritismo, pelo qual o distinto jornalista passara a interessar-se. Em meio da conversa, aproxima-se um serviçal e comunica ao dono da casa: doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial. Quintino, que fora surpreendido no gabinete de trabalho com um tiro de raspão que por pouco não lhe atingiu a cabeça, estava indignado com o servidor que inadvertidamente fizera o disparo. Manda-o entrar, ordenou o político. Doutor, roga o moço preso em lágrimas, perdoe o meu erro, sou pai de 2 filhos. Compadeça-se, não tinha qualquer má intenção. Se o senhor me processar, que será de mim? Sua desculpa me livrará. Prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro, não incomodarei mais o senhor. O notável político, cioso da própria tranquilidade, respondeu: de modo algum. Mesmo que seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. Percebendo que Bezerra se sentia mal, vendo-o assim, encolerizado, considerou a guisa de resposta indireta. Bezerra, eu não perdoo. Definitivamente não perdoo. Chamado nominalmente à questão, o amigo exclamou, desapontado: ah, você não perdoa? Sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino falou irritado: não perdoo o erro. E você, acha que é fora do meu direito?
Dr. Bezerra cruzou os braços, com humildade respondeu: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contando que você também não erre. A observação penetrou Quintino como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía às mangas, tornou a cor natural e, após refletir alguns momentos, disse ao policial: solte o homem, o caso está liquidado. O moço demonstrou um agradecimento profundo e os dois amigos voltaram à conversa inicial. Até embarga a voz lendo. Porque quando a gente se toma pela cólera, a gente não percebe que a gente também erra. Como o nosso Quintino fala, eu não perdoo o erro. E a gente também não erra? Qual o direito que eu tenho de não perdoar? Sendo que eu também erro. Muitas vezes, e isso fala na oração do Pai Nosso. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos. E a gente realmente perdoa? E qual de nós não erramos? Senhor, o nosso próprio Jesus nos disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Quem ousou pegar uma única pedra? E então, por que a gente sente esse rancor? Por que a gente se torna tão enraivado que a gente não consegue perceber a verdade do outro? Cada um tem a sua verdade. E conforme fala na nossa historinha, o rapaz nem tinha intenção. Por que ser tão severos? A gente vai tornando o nosso dia a dia, a gente vai se tornando doutores da lei, né? A gente vai se empoderando das nossas verdades e a gente vai se tornando cego, lembrando da nossa verdade e esquecendo dos nossos erros. E tudo isso se baseia no nosso orgulho, o pai de todas as outras enfermidades. Orgulho, egoísmo, não é assim? E olha só, quantas vezes a gente toma, e aí assim, me leva a questões de me leva a algumas indagações. Por exemplo, quantas vezes no meio de uma discussão, no ato da nossa raiva, a gente toma uma atitude? Quantas vezes a gente fala aquilo no meio, na nossa empáfia, e a gente fala alguma coisa, e depois a gente fala: ai meu Deus do céu, por que eu falei isso? Por que eu não calei? Por que eu agi dessa forma? E aí quando a gente volta ao nosso momento de sanidade, a gente se arrepende, a gente sofre pelo fato de ter agido de tal forma e muitas vezes nem nos perdoamos por aquilo que foi dito. Ou muitas vezes a gente acha que a gente está simplesmente na nossa razão. Eu estou simplesmente fazendo o meu papel. E quantas feridas a gente faz no outro por causa da nossa razão? A gente age com o outro exatamente da forma que a gente queria que as pessoas agissem com a gente. Essa passagem do Evangelho, isso é o 2º mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente fala: impossível. Não. Se a gente sempre se colocar no lugar do outro e pensar como eu queria que agissem comigo, e eu agir com ele igual, eu estou amando o outro. E muitas vezes nós somos julgados. Se a gente faz ao contrário, se a gente realmente pensa, se a gente para um minuto, a pessoa nos ofende,
e a gente cala, ainda somos muitas vezes julgados. Ah, mas como você é bobo? Fulano falou isso e isso e isso de você e você não fez nada? Como assim? A pessoa tá te fazendo de gato e sapato e você não toma uma atitude? Ah, tolo. Não é muito melhor sermos tolos e bobos e dormirmos com a nossa consciência em paz, deitar a cabeça no travesseiro e falar que eu seja uma boba, que eu seja uma tola. Mas amanhã será um novo dia. E o novo dia sempre vem, com novas esperanças, com novas oportunidades de fazermos diferente. E a gente usa isso. Quando eu falo a gente, eu me incluo sempre. Porque muitas vezes as pessoas falam, não imagino você brigando, Dani. Sim, eu ainda erro, eu ainda brigo. Muitas vezes eu me pego numa situação que eu falo, meu Deus, por quê? Mas é um exercício diário. A gente precisa se conhecer. A gente precisa se entender. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu consigo tomar atitudes para mudar. Se eu não me conheço, eu vou mudar o quê? Então é preciso me conhecer, é preciso se conhecer. É preciso você saber se você está falando de forma normal ou se você já está encolerizado. Se aquilo que você vai falar realmente é preciso ser falado. E basta 1 segundo. Basta que a gente faça uma respiração profunda e oxigenar o nosso cérebro. Pronto. Uma respiração pode mudar o destino de uma vida inteira. Nós temos mecanismos a nosso favor, como a respiração, como a prece, que a gente falou numa live passada, sobre os mecanismos da prece. Isso está a nosso favor. A gente pode usar e abusar quantas vezes a gente quiser. Então, por que se tomar pela raiva, se pegar pelo rancor? Muitas vezes uma conversa resolve tudo. Não no momento do sangue quente. Na hora da discussão, a gente respira fundo, a gente cala. Que a gente mesmo se ache tolo por calar. Mas pode ter certeza que esse momento pode transformar a nossa vida. Deixa passar. Amanhã é uma nova oportunidade. Amanhã é um novo dia. Amanhã é uma nova chance de fazer diferente. E aí, no outro dia mais calmo, você volta ao assunto. Muitas vezes a gente é tão cego pelas nossas verdades, pelo que eu acho que é certo, pelo meu orgulho, pelo fez isso comigo, jamais deixarei passar. Que bobeira. Como diz o próprio capítulo, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Tem uma parte dele que fala assim, olha só. Eu anotei para não esquecer. Olha só. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. A nossa lei maior não é o amor, a nossa lei maior não é a caridade. O nosso segundo mandamento maior não é fazer com o outro aquilo que eu queria que fizessem comigo. Amar ao outro como eu queria como eu mesmo me amo. Para quê? E é normal, isso é um exercício diário. Nós ainda somos imperfeitos, ainda somos cheios de erros. É normal que a gente tenha momentos que a gente saia do que a gente acha que é certo. O problema não é errar. O problema é
O que fazemos com o nosso erro? É errar hoje, mas saber que amanhã eu posso fazer diferente. É um exercício diário. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente se percebe, que a gente sabe qual é a nossa atitude real, quando eu tô saindo do meu normal, eu me percebo. E aí, quando eu percebo, eu tenho que tomar atitude. Errei hoje? Tudo bem. Amanhã eu vou acertar. Amanhã errei de novo. Não tem problema. Depois de amanhã a gente acerta. Mas é preciso querer. Porque guerra só vai gerar guerra. Discussão só vai gerar discussão. A cólera só vai se espalhar cada vez mais. E esse não é o mandamento. A gente teve mais uma oportunidade de estar encarnado aqui na Terra para poder fazer diferente. E a gente tem que fazer. É exercício diário. A gente fala, tudo é questão de costume. Olha só. Desde pequenininho você escova os dentes. Não é? Foi ensinado que todos os dias, ao levantar, você precisa escovar os seus dentes. Acabou de almoçar, você precisa escovar os dentes. Hora de dormir, você precisa escovar o seu dente. E isso a gente é ensinado desde pequenininho, não é? Se torna um hábito. Você faz que você nem sente. Como tudo na vida. Deixa de escovar o dente hoje. Aí amanhã, você esquece de escovar. Depois de amanhã, meu Deus, o dente. Já não vai fazer mais parte do seu hábito. Começou uma discussão. Respira fundo. Fala, Senhor, me ajuda. Dá-me força para poder superar. Hoje você conseguiu. Amanhã surgiu uma nova discussão, faz novamente. Respira fundo. Senhor, ajuda-me. Estou sendo colocada à prova. Me ajuda a passar por essa prova. Depois de amanhã, já vira natural. Porque você começou a colocar no seu hábito. É exercício, como tudo em nossa vida. É um exercício diário até se tornar um hábito. E a gente fala, é fácil? Não, não é fácil. Não tô falando para você que é fácil. Mas é possível. Chico Xavier, eu adoro isso. Eu já fiz isso algumas vezes. E vai por mim, funciona. Chico Xavier que fala que ele usava um mecanismo que toda vez que ele queria falar uma mensagem que não fosse agradável ou que estava no meio de uma discussão e ele percebia que ele ia perder o rumo, ele colocava água na boca. Pega um copo de água, coloca, não engole, deixa a água parada na boca. Primeiro que não tem como você falar, porque você tá com a boca cheia de água. Você tá purificando a sua língua, porque a água nos purifica e dá exatamente os 2 segundos, os 3 segundos que você precisa para você poder voltar ao seu normal. Engoliu a água, mesmo assim tá com vontade ainda de discutir, faz de novo. Coloca mais um gole de água. Respira, faz. Daqui a pouco você vai ver, é automático. E olha só, tô aqui olhando o horário e tô aqui olhando também a minha cola. Porque olha só, toda vez que, se a gente for pensar, a gente precisa ser egoísta para se beneficiar. Não de ganhar vantagem, mas para a gente poder ser esperto. A ciência nos mostra que já é comprovado isso, que algumas doenças surgem no nosso espírito e que a gente materializa essa doença para o corpo físico. Então, olha só, muitas vezes a gente vai se encolerizando, a gente vai se enchendo de raiva, a gente vai fazendo tudo na nossa empáfia. E primeiro que, antes de ir para o outro, ela passa primeiro dentro de quem? Dentro da gente, para poder sair. Então, o primeiro a se sujar sou eu, não é mesmo? E conforme eu vou dando intensidade
a essa cólera que está em mim, eu vou materializando. Conforme eu vou materializando, eu torno isso uma doença física. Nós temos alguns exemplos, como o câncer, por exemplo. Os cientistas já nos falam que é uma somatória que a gente faz se materializar. Então, para quê? Qual é a vantagem? A vantagem é eu simplesmente não ficar por baixo? Por baixo em relação ao quê? Nossa riqueza não é desse mundo. Jesus nos disse. Então vai ser só um momento. Para que eu vou ficar doente? Para que eu vou somar esse tipo de coisa? Para quê? E não é, vamos lá, gente, nem hora da gente ficar doente, né? Porque já tem doença demais. A pandemia já tá aí, já tá espalhando doença demais. Vamos respirar, vamos oxigenizar o nosso cérebro. Vamos nos juntar palavras boas. Vamos nos não encolerizar, vamos nos felicitar. Vamos ser felizes, vamos ouvir coisas boas. A discussão não vai fazer bem? Se retira. Ah, mas se eu me retirar? Se retira. A gente não precisa disso. Não é com o mal que a gente vai vencer o mal. A pessoa que foi mais insultada, o ser que foi mais insultado nessa terra, foi Jesus. E o que ele falou no momento que ele estava sendo crucificado? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E ele não é o nosso exemplo? Ele não ficou só na teoria. Ele veio e nos mostrou exatamente o que a gente precisava fazer. Então vamos ter ele realmente como exemplo. Vamos fazer o que ele nos disse. Nunca é tarde para começar. Ah, mas eu já errei tanto no passado. A partir de agora você faz diferente. Dani, as pessoas não vão nem me reconhecer. Deixa elas sem reconhecerem. Começa a surpreender as pessoas. Ah, mas fulano sabe que se ele fizer isso comigo, eu não vou deixar. Deixa. Para quê? Vamos simplificar a vida. A vida é fácil de viver. É a gente que complica. É a gente que usa o mais. O mas se isso, mas se aquilo, mais nada, gente. Vamos respirar. Vamos nos purificar. Vamos nos espiritualizar cada vez mais. Que seja através de um exercício de respiração. Que seja bebendo uma água, que seja fazendo uma oração, que seja da forma que for. Vamos purificar o nosso planeta. E para a gente poder exigir que o planeta mude, a gente precisa primeiro se mudar. Eu começo a mudar as minhas atitudes. E as minhas atitudes se tornam um exemplo para os meus irmãos de dentro da minha casa. E aí eu vou mudando a atitude de dentro da minha casa, vou mudando a atitude da minha vizinhança, do meu bairro, da minha cidade, e daqui a pouco tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. A gente a gente luta por felicidade, a gente fala de esperança, a gente fala de tantas palavras lindas sem colocá-las em prática. Então, o exercício de hoje é que a gente possa se conhecer, que a gente possa se entender, que a gente possa calar. A gente não precisa dar opinião em tudo. Para quê? Se vai trazer bons frutos, a gente pode falar, mas no momento certo. Uma vez eu escutei isso na sala de aula e eu achei fantástico. Todo mundo quer receber um diamante. Mas ninguém quer receber um diamante com uma pedra bruta na cabeça, sendo jogado, porque ele fere. É preciso que ele seja entregue. A mesma coisa com as nossas palavras.
a gente pode falar a verdade na hora certa. Na hora de uma discussão, não vai adiantar. A gente só vai gerar mais discussão. Tá vendo que tá errado? Respira, faz uma oração. O mundo já está poluído demais. Vamos nos purificar para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa seguir mais forte nesse mundo de regeneração que nos espera. Vamos nos regenerar. Já deu minha hora, né? Eu fico aqui de olho no horário. Então é isso, meus irmãos. Super indico a leitura do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É um capítulo lindo. A gente aprende muito. Lê, não só a parte da cólera, mas começa lendo. Ele traz tópicos maravilhosos. Um ensinamento incrível. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre. Que o nosso caminho seja iluminado. Que possamos fazer amanhã o que não conseguimos fazer hoje. Que possamos espalhar mais amor. Que possamos espalhar mais luz. Que possamos ser instrumentos da paz do nosso Senhor. Não estou pedindo perfeição. Ainda não somos perfeitos. Mas só depende da gente. O exercício é diário. Só precisa que a gente queira, que a gente consegue. Beijo gigante. Fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisarem, me gritem. Estou aqui. A gente está vivendo essa montanha russa de sentimento que está todo mundo sempre falando. Mas a gente consegue segurar um na mão do outro e seguir adiante. Hoje pode ser eu que não estou bem, amanhã pode ser você que não esteja, mas junto a gente consegue, tá bom? Nada de cólera, nada de briga, nada de guerra, nada de discussão, pelo amor de Deus. Vamos ser felizes, vamos espalhar amor, vamos espalhar felicidade, vamos espalhar sentimentos bons, que é isso que a gente precisa. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus e nosso Senhor Jesus permitir. Beijo grande.